Olá, sou a Vânia Catoia, a gente está aqui para a realização de um passo de pintura em seda, onde a gente vai utilizar os pincéis Pinktor e Tigre nas referências. Pincel mousse, referência 820, tamanho 2. Pincel mop, referência 256, tamanho 4. Pincel mop, referência 256, tamanho 16. Então, para a realização da pintura em seda, a gente vai primeiro esticar a seda, né, num bastidor de madeira, né, com as tachinhas. Então, você vai esticar bem e prende com as tachinhas. Tá? O tecido tem que estar bem esticado, tem que estar bem, com bastante tachinha para ele ficar bem esticadinho. A gente vai começar fazendo o desenho com a guta incolor. Então, quando a gente aplica a guta incolor na seda, é o quê? Para isolar as áreas. Então, aonde eu colocar o contorno da guta incolor, não vai aparecer, vai ficar branco. Aqui eu vou fazer o desenho, o contorno, do que eu quero isolar, do que eu quero que não pegue tinta. Aí esse desenho tem que secar para eu poder pintar. Depois de seco, né, que já tá todo seco o nosso tecidinho, aí a gente vai começar a trabalhar com a cor, com a tinta de seda. Os pincéis para seda a gente trabalha com dois tipos basicamente, com o mop e com o mousse. Esses dois pincéis, eles são indicados para técnicas aguadas e para técnica que retém bastante tinta e bastante líquido, que é o que acontece com a pintura em seda e com a aquarela. Então, como a tinta é muito líquida, a gente precisa de um pincel que absorva bastante tinta. Então, a gente vai começar com o pincel mop 256, tamanho 4. A gente vai pintar essa área aqui de azul. A tinta de seda, ela vai puxando, né? Então, eu vou colocando e ela mesma vai abrindo. Então, ela vai parar aonde tem a guta incolor. Então, eu posso encostar até quase perto do meu desenho, o restante, a tinta já vai se aproximando. Vou fazer todo o contorno em volta da flor de tinta azul. Agora, com o pincel mousse, a gente vai estar começando com a tinta verde claro e vai fazer toda essa volta. Então, com o mousse eu só vou puxando, como ele é de espuma, ele carrega bastante tinta, eu vou puxando e ele já vai preenchendo toda essa área aqui do fundo. Com o pincel mop 256, tamanho 6, a gente vai fazer alguns desenhos, dar algumas manchas com a tinta verde escuro. E aproveitando que as duas tintas ainda estão molhadas, a azul e a verde, a gente vai aplicar um pouquinho de sal grosso para fazer algumas manchas. Terminei de pintar, eu já tenho que jogar o sal para ele poder manchar, senão ele não vai manchar. Se caiu na florzinha, é só tirar. Aí agora com o pincel mop 256, tamanho 16, a gente vai pintar as pétalas da flor de amarelo.
Com o mesmo pincel, já vou fazer o miolinho da flor com a tinta laranja. Aí, com o pincel Mop 256 tamanho 4, a gente vai fazer as folhinhas com a tinta verde escuro. Então, agora é só aguardar a secagem. Enquanto isso, a gente não pode tirar do bastidor. Deixa ele aí esticadinho para secar. Depois de seco, a gente vai tirar do bastidor. Aqui a gente já tirou do bastidor. E aí a gente lavou esse tecido para tirar, tá vendo a guta onde a gente tinha isolado? Como a gente pinta, ela fica um pouco suja. A gente tem que passar água, né? Deixar de molho, dar uma esfregadinha, que aí sai toda aquela guta que fica durinha. Para aplicar agora esse pedacinho de seda, a gente pode aplicar em bolsa, em camiseta, né? Fazer várias customizações. Aqui a gente vai fazer uma aplicação numa bolsa. Então a gente vai passar com ferro. Então a gente vai colocar esse pedacinho de seda aqui numa toalha. E aí a gente vai passar. Com o ferro, ele não pode ter vapor, tá? Então, toda vez que a gente trabalha com pintura em tecido, seja ela seda ou malha, a gente tem que fixar depois com o ferro a tinta, tá? Aí a gente já vai aproveitar o ferro aqui, a gente vai cortar um pouquinho do excesso aqui dessa seda, a gente vai acertar um pouco mais, deixar ela um pouco mais certinha. A gente já vai começar a dobrar um pouquinho essas pontas para poder aplicar na nossa bolsa. Eu vou colocar um pouquinho de cola pano. Vou fazer isso em todos os lados. Todos os lados já estão dobrados. Aqui tem a nossa bolsa. A gente vai aplicar o desenho aqui. Então, eu posso passar cola pano no meu desenho. E aplicar aqui na minha bolsa. E eu vou passar o ferro novamente para fixar a cola pano. Então, aqui tá finalizada a nossa peça. Se preferir, a gente pode também estar fazendo uma costura, um alinhavo, trabalhando com pedrarias, com outras coisas. E aí a gente vai ter também uma bela bolsa aí para estar passeando e aproveitando as novidades que o artesanato tem.